Nossa aula hoje vai falar sobre função quadrática. A função quadrática, a gente já estudou sobre a função afim, que f de x está no formato ax mais b. E ela vai produzir para a gente sempre uma reta. E que a gente sempre analisou aqui o ponto zero da função. Porque as funções afins, ela tem a seguinte característica. Ela é negativa aqui nessa parte e positiva aqui nessa parte. Se eu trabalhar, por exemplo, com a outra função afim, em que o zero da função está aqui, ela vai ser positiva nessa parte e vai ser negativa nessa parte. A gente vai começar a fazer esse estudo agora com a função quadrática. Então, a primeira coisa, vamos definir o que é uma função quadrática. Uma função quadrática é uma que tem uma lei de formação nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, que é um polinômio de segundo grau. Por quê? Porque a minha variável x está elevada ao grau 2. E aí, para que isso sempre aconteça, a única restrição que a gente tem é que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a é diferente de zero, esse polinômio aqui, esse monômio, ele necessariamente vai acontecer, ele vai aparecer. E os valores de x podem ser quaisquer números real. Qualquer número real vale para isso. Então, a gente vai analisar aqui o primeiro gráfico de uma função quadrática. E aí vamos pegar uma função quadrática aqui, em especial essa aqui, menos x ao quadrado mais 4x. Então, a gente tem aqui que o a vale quanto? Menos 1. E o b vale 4. Certo? E o valor de c vale 0. Para a gente desenhar o gráfico, vale aqui também, a gente tem aqui os controles do GeoGebra para fazer isso, que dá exatamente o mesmo resultado. A vale menos 1 e b vale 4. Para a gente fazer um gráfico de uma função, nós vamos partir da seguinte atividade. Vamos definir valores de x, vamos encontrar os valores de fx, f de x, e assim a gente vai ter o par ordenado da função. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui quando x vale menos 1. Quando x vale menos 1, nós teremos então que f de menos 1 vai ser igual a menos 1 elevado ao quadrado mais 4 vezes menos 1. Isso vai ser o quê? Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Só que com negativo fica menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, menos 1 menos 4 dá menos 5. Então, f de x vale menos 5. Se x vale 0, para x valendo 0, a gente vai ter f de 0 vai ser dado por menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Isso dá 0 ao quadrado dá 0, positivo ou negativo. 4 vezes 0 dá 0, então isso aqui dá 0. F de 2. Se eu pegar o f de 2, então eu vou ter menos 2 elevado ao quadrado mais 4 vezes 2. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4, com o menos aqui fica menos 4. 4 vezes 2 dá 8, então fica menos 4 mais 8, e o resultado dá 4. Então, quando x vale 2, o f de x, ou y, vale 4. E o último caso, para a gente ter isso aqui, quando x vale 4, teremos f de 4 vai ser igual a menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. Então, isso vai dar o seguinte, 4 vezes ao quadrado dá 4 ao quadrado dá 16. Como está negativo, fica menos 16. 4 vezes 4 dá 16, positivo. Então, menos 16 mais 16 dá 0. Então, observe aqui. Vamos olhar esses pontos aqui, por exemplo, o ponto 0, 0. Então, quando x vale 0, aqui no eixo x vale 0, y também vale 0. Então, esse ponto A aqui já está determinado aqui na parábola. Quando x vale 2,
y vale 4. Então, é esse ponto C aqui da intersecção. Quando x vale 4, y vale 0. Então, a gente tem aqui, e só para complementar, quando x vale menos 1, y, se eu tracejar aqui, y vai valer, opa, menos 5 está aqui, não, está aqui, menos 5. Então, quando x vale menos 1, y vale menos 5. Com esses pontos, a gente consegue traçar essa curva aqui, que vai ser a parábola, né? A função quadrática, e aí já estou adiantando já que isso aqui vai ser uma parábola que mostra os valores da nossa função. Muito bem. A gente, então, a parábola, como eu já falei, a parábola é essa curva com concavidade para cima ou para baixo. Concavidade vai ser essa região aqui. Essa região aqui é a concavidade da parábola. E nesse caso aqui, essa concavidade está voltada para cima. Né? Até o melhor destaque aqui não é nem o espaço da parábola. É falar que essa concavidade está voltada para cima. E que essa outra concavidade está voltada para baixo. E aí vamos observar uma característica interessante para isso. Eu peguei a nossa mesma função, menos x quadrado mais 4x, em que o a aqui vale menos 1, certo? E aqui, o nosso a vale 1. Então, a gente define a concavidade da parábola pelo valor do a. Se o a for um valor positivo, essa concavidade vai estar voltada para cima, certo? Qualquer valor de a que tiver aqui, ó, que for positivo, a concavidade vai ficar voltada para cima. Qualquer valor de a que tiver voltado, se for negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. Então, a primeira coisa importante que a gente vai construir gráficos e quando a gente vai analisar uma parábola é isso. Eu tendo uma função em que o a é positivo, a concavidade fica voltada para cima. Quando eu tenho um a negativo, essa concavidade vai ficar voltada para baixo. E aí a gente vai estudar o zero da função quadrática. Zero da função nada mais é do que as raízes. Então, olha só, nessa mesma função aqui que a gente está aproveitando como exemplo, o a vale menos 1, e o b vale 4, e o c? C aqui vale 0. Se eu quiser achar, então, as raízes dessa equação, eu vou aplicar aqui, x, a gente vai ter lá o que a gente já encontrou para achar as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado é 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Então, isso aqui vai sumir, vai zerar. Então, meu delta vai ser igual a 16. Até para aproveitar aqui, eu já vou usar o valor do raiz de delta. Raiz de delta, então, raiz de 16 dá 4. Então, vai ter 4 dividido por 2a. 2 vezes menos 1. Então, o meu x1 vai ser dado pela soma. Menos 4 mais 4 dá quanto? 0. Então, 0 sobre menos 2 dá 0. E o x2? X2 vai ser menos 4 menos 4. Menos 4 menos 4 dá menos 8. Dividido por menos 2 dá 4. Então, as duas raízes que eu tenho aqui da minha equação são aqui, x1 e x2. x1, 0 e x2, 4. Que está exatamente aqui, ó. O 0 está aqui e o 4 está aqui. Então, nesses dois pontos aqui, dos valores de x, quando x vale 0, y também vale 0. E quando x vale 4, o y também vale 0. Então, a gente tem esses dois pontos aqui importantes. Então, eu encontro o zero da função quadrática do mesmo jeito que eu achava o resultado das equações, né, as raízes da equação. E aí a gente vai estudar
uma coisa muito importante que é o vértice dessa parábola. E aí vale a gente pensar no seguinte: o vértice ele vai ter um papel importante para destacar para a gente que tipo de valores, né, a gente pode esperar com aquela função. Uma fala que vai ser mais detalhada lá no ensino médio para vocês é da definição geométrica de uma parábola, tá? Tem um negócio chamado lugar geométrico, né, que a gente define pontos que estão naquele local que determinam isso. Então, uma parábola ela é definida pelo seguinte: uma parábola é definida por um foco, um ponto e uma reta R. Então, esse lugar geométrico diz o seguinte, lugar geométrico vão ser todos os pontos que vão estar equidistantes, ou seja, que a distância de F até a reta seja a mesma. Então, olha só, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho esse ponto aqui, F, que é o meu foco, e eu tenho um ponto aqui, P2, e eu tenho essa reta R aqui que define os dois, ou seja, eu tenho essa reta R e o ponto F. Então, o que vai acontecer? Essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Quando isso acontece, esse ponto P2 faz parte desse lugar geométrico. Então, ele faz parte do que a gente chama de parábola. A mesma coisa vai acontecer para esse ponto P1. Então, a distância dele até a reta, da perpendicular dele até a reta, tem que ser igual à distância dele até o foco. Quando isso acontece, esse ponto também faz parte dessa parábola. Em especial, vale a gente falar de uma coisa que é bem especial para isso, que é vai balizar o que a gente vai estudar agora. Esse ponto aqui, essa perpendicular que passa pelo foco, ela tem um lugar especial, né? Ela está metade, na verdade ela vai estar metade dessa distância aqui é igual a essa. Então esse ponto aqui está exatamente na metade da distância entre o foco, o ponto que a gente tem, e a reta que a gente está trabalhando. Mas esses detalhes vocês vão ver lá no ensino médio. Então, mas por que eu precisei falar disso? Para a gente falar do negócio chamado eixo de simetria. Aquele ponto lá do foco, ou seja, se eu olhar aqui, essa aqui é a minha reta, esse aqui é o ponto, essa distância aqui, colocando essa mesma distância aqui para cima, eu vou encontrar o foco da minha parábola, né? Esse foco da parábola vai me falar do seguinte: esse ponto aqui em especial, né, vai ser um ponto que vai espelhar a parábola. Porque olha só, se essa distância daqui até aqui tem que ser a mesma, né? Se essa perpendicular aqui, essa distância aqui tem que ser a mesma, essa distância aqui tem que ser a mesma, essa daqui tem que ser a mesma, e assim eu vou tendo vários pontos colocados aqui, né? O que vai acontecer? Se eu fizer a construção de todos esses pontos de cá, exatamente simétrico a esse eixo aqui, vão estar os outros pontos. Então, o que vale da explicação dos lugares geométricos é que a gente vai ter o espelhamento aqui daqui. Essa distância vai ser igual a essa distância aqui vai ser igual a essa distância. Por quê? Porque esse eixo de simetria passa exatamente lá no foco. Isso vai servir para quê? Se a gente começar a construir os pontos de uma parábola, se eu começar a determinar esses pontos de uma parábola aqui e traçar essa curva, é só traçar um eixo aqui e fazer os pontos simétricos. A parábola vai ser sempre uma figura simétrica. E aí, vale a gente tentar encontrar o vértice dessa parábola, porque ele vai ter um papel importantíssimo para a gente, né? O vértice, como um ponto simétrico, o vértice, que é esse ponto que vai estar aqui, exatamente esse ponto aqui, o vértice, ele vai estar exatamente entre os dois zeros da função. Então, a metade da distância deles, né? O ponto médio deles vai ser exatamente o que a gente quer encontrar. Mas olha só, a gente sabe que x1 é dado por quê? Menos b mais a de delta sobre 2a. x2 é dado por quê? Menos b menos a de delta sobre 2a. E aqui eu estou dividindo por 2. A gente continua a operação. Então, tirando o mínimo dos dois aqui é 2a. Então, eu vou ter
menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Esses dois aqui se anulam. Então, eu vou ter menos b sobre 2a dividido por 2. Isso vai me dar o seguinte, que menos 2b sobre 4a. Né? Aí eu posso cortar o 2 aqui com o 4 dividir por 2 nos dois lados, nos dois. Então, eu vou ter que o meu x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Isso quer dizer o seguinte, que na minha parábola, pelo eixo de simetria que eu tenho aqui está um vértice, desculpa, o vértice não, aqui está uma raiz, aqui está x1, aqui está x2, e o x do vértice está exatamente no meio dos dois, exatamente no ponto médio, e ele é dado sempre por isso aqui, menos b sobre 2a. Muito bem. Agora que eu sei o x do vértice, eu posso encontrar agora o meu y do vértice. Que é o quê? Se eu tenho a minha regra, minha função, eu vou só trocar a cor da caneta aqui para facilitar a nossa visualização. Se eu tenho aqui, ó, que é ax² mais bx mais c, e eu sei que x do vértice vale menos b sobre 2a, eu posso exatamente pegar esse valor aqui e aplicar ele na função. Fazendo isso, f do meu x do vértice, eu vou encontrar lá ax do vértice ao quadrado mais bx do vértice mais c. Colocando menos b sobre 2a no local, a gente vai ter aqui, então, que isso aqui será a que multiplica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Né? B vezes menos b dá menos b ao quadrado sobre 2a. E aqui o c continua na dele aí, isolado. Então, simplificando aqui, ó, simplificando a com a ao quadrado, eu tenho b ao quadrado sobre 4a, menos o b ao quadrado sobre 2a, mais o c. Tirando o mínimo múltiplo comum dos três, eu vou ter aqui o denominador 4a. Daqui, ó, 4a dividido por 4a dá 1, que fica o b ao quadrado. 4a dividido por 2a dá 2, então dá menos 2b ao quadrado. E o c que está sendo dividido por 1, o mínimo vai ser 4a, então é mais 4ac. Certo? Aqui, então, no final, eu vou ter aqui menos b ao quadrado mais 4ac. Se eu fizer uma operação aqui bem astuta, que é o seguinte, eu vou vou inverter o sinal daqui. Então, eu vou ter menos b ao quadrado menos 4ac. Só que b ao quadrado menos 4ac, a gente já sabe, ele tem um valor especial, que é delta. Então, eu estou substituindo aqui, colocando quando eu coloco esse negativo aqui, eu estou colocando em evidência que eu quero encontrar o delta. Né? Eu quero achar esse valor de delta. Então, eu vou ter, então, que o meu y do vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a. Assim, eu acabei de encontrar a minha posição do vértice, o meu par-ordenado do vértice, que vai ser o quê? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Esse é o vértice da minha parábola. Então, se eu tiver uma parábola voltada para baixo, esse ponto aqui, ó, o mais no limite dele aqui, esse vértice, vai ser dado por essa coordenada. Se eu tiver uma parábola assim, esse vértice aqui também vai ser dado por essa mesma coordenada. Né? Muito bem. Isso nos dá o poder para a gente discutir sobre isso, máximos e mínimos. Olha que coisa interessante. O que a gente chega numa conclusão importante, e aí agora a gente vai analisar o sinal da função, é o seguinte: se eu tenho uma função do segundo grau desse tipo aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, né? O x, como aqui é positivo, como a vale 1, essa parábola está voltada para cima. Ela está voltada aqui para cima. A gente tem as raízes. Calculando as raízes aqui, né? A gente tem a raiz 2, estou olhando no gráfico, e a raiz 3. São os pontos onde passa pelo zero da função. E aí, olha que coisa interessante. O que começa a ficar interessante nisso aqui?
Se eu fizer pelo ponto médio, então olha só, o meu x do vértice vai ser igual ao ponto médio, vai ser 2 mais 3 dividido por 2. Então, isso aqui me dá 2,5, né? Eu acho o vértice. Mas o meu x do vértice eu também sei, por aquela fórmula que a gente acabou de deduzir, que ele é menos b sobre 2a. Então, menos b menos 5 dividido por 2. Então, meu x do vértice vai ser igual a 2,5. Exatamente como a gente tinha aplicado, já tinha preparado sobre isso. Então, meu vértice está aqui, ó. X do vértice está 2,5. E o meu y do vértice, como a gente está vendo aqui, ó, que é o ponto C, é menos 0,25. Opa, y do vértice. Y do vértice, como a gente já viu, é menos delta sobre 4a. E quanto vale o delta aqui dessa equação? O delta vai ser dado por b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 6. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 6 vezes 4, 24. Então, o delta dá 1. Olha só, o delta deu exatamente 1. Então, isso aqui vai ser menos 1 dividido por 4a. Se o a vale 1, menos 1, 4. Então, dá menos 0,25. Olha só, é exatamente o y do vértice. Então, esse meu vértice aqui é 2,5. Ou vou colocar com ponto, que é melhor nessa notação nossa aqui. 2,5, menos 0,25. E aí vem o porquê que a gente estuda máximos e mínimos. Olha só, se a parábola está voltada para cima, né? E esse aqui é o ponto do vértice, significa que não vai ter nenhum valor dessa parábola que vai passar aqui, vai estar aqui embaixo. E aí, olhando o sinal agora dessa função, se é uma função, se a parábola está voltada para cima, vamos colocar uma cor diferente aqui para a gente estudar isso. Olha só, essa região aqui, o valor da parábola, o valor do y vai ser sempre positivo, o f de x. Nessa região aqui, depois da raiz também, a gente vai ter que esse valor também será positivo. E só nessa região daqui, só nesse pedaço aqui, é que ela vai ser negativa. Então, a parábola, ela nos permite, se ela tocar no eixo x, ela permite que ela seja positiva de um lado, depois fique negativa em uma região e depois fique positiva de novo. Certo? Esse é um resultado que a gente tem. Se a gente olhar a função inversa, quer dizer, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por menos 1. Então, ficou menos x quadrado mais 5x mais 6. Olha que interessante, ele gerou uma parábola com a concavidade para baixo. O x é negativo, então a minha função, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E aí a gente vai ter o seguinte, a função aqui nessa região vai ser negativa. Nessa outra região aqui, essa função também vai ser negativa. E só nesse pedaço aqui, essa função vai ser positiva. Assim, a gente completa esse estudo da parábola. Então, exercício para vocês fazerem. Página 159 dos conceitos de função quadrática. Na página 161 sobre a concavidade dela. Sobre o zero da função na 164. Coordenadas e vértices da 167 e 168. Máximos e mínimos da 169. E aí, que combina todos os conhecimentos da 170 até a 172. Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, façam isso lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Um bom trabalho para vocês e obrigado.